aí, galera, Good Vibes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila. Eu sou o Gabriel. Nós somos do Sou Itinerante e hoje nós vamos trazer para vocês uma novidade muito legal para quem está montando ou para quem vai montar a sua Doblo Home. Se vocês escutarem um barulho de fundo é porque a gente está aqui num parque que tem cachoeira, tem pessoal cortando grama, então não liguem. Bom, quando a gente foi montar a nossa Doblo Home Catarina, a gente pesquisou na internet e não tinha muitas informações sobre como montar uma Doblo Home, tinha mais sobre combis ou vans. E aí a gente teve que quebrar bastante a cabeça para conseguir saber como que a gente montaria, como seriam os móveis, as medidas, o bagageiro, a gente tem que fazer todo o projeto, a parte elétrica, tudo a gente que teve que projetar para conseguir montar ela. E quando nós montamos a nossa Doblo Home, nós colocamos os vídeos aqui no YouTube e aí geraram muitas dúvidas, muitas pessoas mandaram dúvidas nos comentários aqui do YouTube e também lá no direct do nosso Instagram. Então nós pensamos, por que não criar um material para essas pessoas que estão começando, que vão começar a produzir a sua própria Doblo Home, né? Foi pensando nisso que a gente criou o nosso e-book de como montar a sua Doblo Home artesanal. E aí a gente decidiu colocar nesse e-book tudo que envolvia o projeto para você conseguir montar uma Doblo Home. Então, desde a parte da desmontagem, desde a parte da escolha do carro, detalhes que você precisa ver numa Doblo, que às vezes as pessoas não sabem e futuramente pode ter um gasto a mais na manutenção por conta disso. Então, desde a desmontagem até a parte final, o acabamento, a colagem da fórmica, a gente decidiu colocar tudo nesse e-book. O nosso e-book não é um passo a passo, é um e-book de dicas. A gente pegou mesmo as dúvidas gerais das pessoas, o que me perguntaram pra gente nas redes sociais e montamos um e-book de dicas. Ele tem 55 páginas, nós não ensinamos a fazer o nosso projeto, pelo contrário, a gente ajuda a fazer o seu projeto, o projeto que você pensou. Porque a gente entende que a montagem de motorhome em geral é uma montagem completamente artesanal, cada um tem as suas ideias e as suas necessidades, né? Um ponto muito importante também, que além do e-book escrito, a gente vai disponibilizar todos os nossos projetos. Então, desde os projetos 3D, dos móveis, do bagageiro, do toldo, a gente também vai disponibilizar os diagramas elétricos, hidráulicos, as medidas das caixas d'água que a gente utilizou. Então, isso já vai adiantar muito para você deixar de quebrar a cabeça nesses pontos e fazer a sua Doblo Home muito mais rápido também e economizando dinheiro para não correr o risco de fazer alguma coisa errada e ter que refazer. Outra coisa bem legal é que nós disponibilizamos o nosso plano de corte das madeiras, né? E isso ajuda muito porque quando a gente vai fazer o projeto 3D, tem todas as medidas das madeiras, da forma como a gente quer montar o nosso projeto. E aí a gente fez uma planilha mesmo para mandar para madeireira e eles mandarem só cortadinho na medida que foi feito. Se você assistiu o vídeo lá da parte dos móveis, então você vai entender do que eu tô falando e realmente vai adiantar um tempão aí para você montar a sua Doblo Home. Então eu vou falar um pouco sobre como vai ser a estrutura do nosso e-book. Ele tem 55 páginas e a gente dividiu eles em tópicos. O primeiro tópico é só uma introdução, falando um pouco sobre a gente, mostrando alguns detalhes da nossa Doblo Home e também explicando como que vocês vão fazer a leitura desse e-book para ter um entendimento mais fácil. Já no segundo, a gente vai falar sobre a escolha do carro. Então a gente vai dar algumas dicas, se você ainda não tem a sua Doblo, com o que você vai observar na hora de comprar ela. Então tem alguns detalhes do motor que tem diferença, na suspensão, nas portas, que às vezes elas estão muito ruins e isso pode custar um pouco mais caro numa manutenção futura. No terceiro tópico, a gente vai falar sobre algumas ferramentas que a gente utilizou e que facilitou muito a nossa vida. É claro que se você não tiver todas elas, você consegue montar a sua Doblo Home, mas se você tiver elas, fica muito mais fácil. No quarto tópico, a gente vai falar sobre a desmontagem da Doblo e a preparação para iniciar o projeto. Então a gente dá algumas dicas lá de como você fazer isso para ficar mais rápido e você não se perder nesse processo. No quinto tópico, a gente explica por que nós fizemos a nossa Doblo Home dessa forma. E vale lembrar que esse e-book não é um passo a passo, a gente não ensina a fazer o nosso projeto. A gente pegou todas as dúvidas que recebemos aqui no YouTube, lá no Instagram, e fizemos um compilado de dicas. Então, a gente explica por que nós escolhemos a nossa cama, o tamanho que a gente queria e tudo mais, e também entregamos o nosso projeto 3D completo. O sexto tópico fala dos nossos móveis, então nós entregamos o plano de corte e todas as dicas de marcenaria. Então nós explicamos como nós montamos a fórmica, como nós mandamos para a madeireira fazer os cortes, o que a gente usou de material para fazer a nossa parte de marcenaria. No sétimo tópico, a gente vai disponibilizar o nosso diagrama elétrico
todos os equipamentos que a gente utilizou, bateria, carregador, fusíveis, os botõezinhos lá, os painéis de controle e também algumas dicas para você fazer a montagem. Então, como fazer a conexão desses fios, que fios a gente utilizou para não ter uma perda elétrica ou então uma sobrecarga nesses fios, que isso é muito importante para a segurança da sua Doblo Home. Já no oitavo é a parte hidráulica. Então, a gente disponibilizou também o diagrama hidráulica, os projetos 3D da caixa d'água. Então, se você quiser fazer igual, provavelmente a sua Doblo vai ter as mesmas dimensões, você pode só pegar esse projeto e mandar para uma empresa que faz uma caixa d'água. No nosso caso foi a Tecnomac, que ela faz as caixas sobre medidas, e a gente indica com certeza. E também algumas dicas na hora de fazer essa montagem da parte hidráulica. No tópico 9 e no 10, a gente fala sobre o projeto do toldo e do bagageiro. Então, nós entregamos os projetos 3D dessas duas partes, tudo como você deve fazer se for exatamente como o nosso. Mas assim, lembrando que o nosso bagageiro ele foi feito de uma forma completamente artesanal mesmo, né? Não sei se vocês se lembram, mas nós fomos até um ferro velho, encontramos os ferros e tudo mais. Você pode fazer dessa forma, provavelmente não vai sair idêntico ao nosso, mas lá nós explicamos mais ou menos como é que você pode fazer caso você queira comprar os ferros numa loja, por exemplo. No tópico 11 é sobre o peso da nossa Doblo Home. Então a gente foi até um ferro velho que tem aquelas balanças que eles pesam os caminhões, né? E a gente pesou ela sem as coisas que a gente carrega, roupa, comida, água e tudo mais. Geladeira cheia. Isso. E também, depois que a gente encheu o carro da forma que a gente viaja, a gente foi lá e pesou de novo para passar essa informação para vocês. E também a gente comparou com a informação do manual que indica o peso total que pode ser carregado na Doblo. Então a gente coloca lá para vocês terem uma noção também de como que vai ficar a Doblo Home de vocês. O tópico 12 é uma curiosidade que eu acho que é unânime entre vocês, que é sobre quanto nós gastamos com a nossa Doblo Home. Lembrando que a gente fez tudo artesanal, fomos nós que fizemos, não pagamos mão de obra de ninguém e também nós fizemos no início de 2020. No meio de 2021. 2021 que a gente fez. É mesmo. A pandemia bugou a cabeça. Então, nós fizemos no mês de 2021. Então, pode ser que os valores tenham mudado, né? Até aí. Então, gente, nós falamos mais ou menos qual foi o valor que nós gastamos e dividimos também isso em subtópicos. Então, nós falamos quanto nós gastamos na marcenaria, quanto nós gastamos na elétrica, na hidráulica, com todo, com tudo. E depois nós colocamos lá no final quanto foi o valor total gasto para produzir a nossa Doblo Home. E isso assim, a gente poderia ter gasto muito menos ou ter gasto muito mais. É só para ter uma base. Isso, varia muito de projeto para projeto, então você pode deixar ele muito mais caro ou muito mais barato. Então vai de cada pessoa. E por último, no tópico 13, a gente deu algumas dicas bônus. Então a gente falou sobre nossas cortinas, o bagageiro, aquela bolsa que a gente carrega tudo lá dentro, o mosquiteiro, que é muito importante, porque a gente já passou perrengue com os pernilongos e a gente não indica, e também sobre os colchões, como que a gente fez eles, as capas e tudo mais. Enfim, gente, esse é todo o material que nós vamos entregar para vocês no nosso e-book. Lembrando que isso conta com todos os nossos projetos 3D e com o plano de corte das nossas madeiras. Então, assim, o valor desse e-book podia ficar muito elevado, até pelo fato da gente entregar esses materiais que não foram fáceis de fazer, levou muito tempo pra gente. Mas nós resolvemos cobrar o valor de R$80, R$ 79,90. Eu acho que é um valor mega acessível, contando com que vocês vão economizar, tendo em vista que vocês vão aprender com o e-book. E fora que também a gente disponibiliza nosso número pessoal, nosso WhatsApp, para vocês entrarem em contato e tirarem dúvidas na hora da montagem de vocês, coisas relacionadas ao próprio e-book. Então, se você quiser adquirir esse e-book, tem um link aqui na descrição que vai te encaminhar lá para a página, vai até mostrar todos esses tópicos de novo para você tirar as dúvidas e fazer a compra dele. Se você tiver mais alguma dúvida, pode chamar a gente lá no Instagram, Sou Itinerante, e conversar com a gente no direct para entender um pouco melhor sobre o e-book. Ou mandar aqui nos comentários também que a gente vai responder. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Espero que o e-book ajude muito vocês, porque vai ajudar a gente também, né? É uma troca. A gente estava até conversando com uma seguidora lá no Instagram, que querendo ou não, vira uma troca. A gente vai ajudar vocês enquanto vocês ajudam a gente desse lado também, tá bom? Espero que vocês gostem muito do material e até a próxima.